algo especial em estar no meio do nada com seus amigos que faz você se sentir invencível. É como se o mundo encolhesse, reduzido apenas ao pequeno grupo de vocês, uma bolha de risadas e camaradagem. Era assim que nos sentíamos quando decidimos acampar naquele fim de semana. Apenas 4 amigos, algumas barracas e a vastidão da natureza. Mal sabíamos que algo, ou alguém, destruiria essa bolha e nos faria questionar tudo o que pensávamos saber sobre segurança na natureza. O plano era simples: dirigir até um camping remoto, montar as barracas e passar alguns dias caminhando, pescando e esquecendo o estresse do dia a dia. Sem telefones, sem internet, apenas nós e a natureza. No dia da viagem, o céu estava de um azul perfeito, e a estrada serpenteava por florestas e lagos reluzentes. Tocamos música, cantamos junto e rimos de piadas idiotas, o tipo de viagem descontraída que você espera ao estar com seus melhores amigos. Chegamos ao camping no final da tarde. Era mais isolado do que esperávamos, escondido em um vale. Não havia outros campistas à vista, apenas uma estação de guarda florestal abandonada na entrada e algumas placas desgastadas marcando as trilhas. Aquele isolamento não nos incomodou. Pelo contrário, era exatamente o que queríamos, um lugar para desconectar. Montamos nossas barracas em uma clareira perto da borda da floresta, próxima a um riacho que proporcionava um som constante e relaxante ao fundo. O sol começava a se pôr, e o ar estava impregnado com o aroma de pinho e terra úmida. Era perfeito. Depois de montar o acampamento, nos reunimos ao redor de uma fogueira que Ita, nosso entusiasta de acampamentos, rapidamente montou. Assamos salsichas, compartilhamos histórias e deixamos a paz da natureza nos envolver. Quando a noite caiu e as estrelas surgiram, sentimos como se fôssemos as únicas pessoas no mundo. Era exatamente o tipo de escapada que todos precisávamos. Mas essa sensação de paz não durou muito. Era por volta das 21 horas quando o vimos pela primeira vez. Estávamos imersos em uma conversa sobre algo idiota que tinha acontecido no campus, quando Ethan de repente parou de falar, seus olhos fixos em algo além da luz da fogueira. Seu rosto, que momentos antes estava animado com risadas, agora exibia uma expressão de confusão. O que foi? Perguntei, seguindo seu olhar. De pé, na beira da clareira, meio escondido nas sombras das árvores, estava um homem. Ele era alto e magro, vestindo o que parecia ser uma jaqueta pesada e jeans, mesmo com o clima ameno. Seu cabelo era longo e desgrenhado, e seu rosto estava parcialmente encoberto pela escuridão, mas eu conseguia ver o brilho de seus olhos refletindo a luz da fogueira. Ele não disse nada, apenas ficou ali, nos observando. Por um momento, ninguém falou. A visão dele era tão inesperada, tão fora de lugar, que levou alguns segundos para minha mente processar o que eu estava vendo. Estávamos a quilômetros da cidade mais próxima, e o camping estava deserto. Não havia razão para alguém estar ali. Olá, Ethan chamou, cauteloso. O homem não respondeu, apenas ficou ali, nos encarando com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Havia algo errado nele, algo que acendeu todos os alarmes na minha mente, mas eu não conseguia identificar o que. Podemos ajudar você? Avery, sempre educada, perguntou, embora sua voz demonstrasse nervosismo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o homem deu um passo à frente, entrando na luz. Seu rosto ficou visível e senti um frio na espinha. Ele parecia mais velho do que eu tinha imaginado, com a pele pálida e marcada por linhas profundas. Seus olhos eram vazios, quase sem vida, e seus lábios exibiam um sorriso fraco e inquietante. Não precisam se preocupar, disse ele, com uma voz baixa e rouca. Só estou de passagem? De passagem? Aquilo não fazia sentido. Não havia nada para passar por ali? O lugar era remoto, isolado, e não havia motivo para ninguém estar ali, a menos que tivesse um destino específico. Você está acampando por perto? Ethan perguntou, tentando soar casual, mas a tensão em sua postura era evidente. O sorriso do homem se alargou, mas não chegou aos olhos. Só aproveitando a noite, ele respondeu, olhando de Ethan para o resto de nós. É tranquilo aqui, não é? Nenhum de nós soube o que dizer. Havia algo nele que fazia meu estômago revirar, mas eu não queria ser rude. Afinal, ele não tinha feito nada de errado. Era apenas um estranho.
provavelmente dando um passeio, como disse. Mas a maneira como ele nos olhava, como se estivesse nos avaliando, me fazia sentir como uma presa. Bem, estamos só curtindo a noite por aqui também, Ethan disse, claramente tentando encerrar a conversa. Vamos deixar você voltar ao seu passeio. O homem acenou com a cabeça, aquele mesmo sorriso inquietante ainda em seu rosto. Claro, tenham uma boa noite. Com isso, ele se virou e caminhou de volta para a floresta, desaparecendo nas sombras tão rapidamente quanto havia aparecido. Ficamos observando enquanto ele se afastava, a luz da fogueira tremeluzindo em nossos rostos, e ninguém disse nada até termos certeza de que ele tinha ido embora. Isso foi estranho, comentou Thomas, quebrando o silêncio. Estranho? Aquilo foi assustador, retrucou Avery, com a voz levemente trêmula. Talvez ele seja apenas um morador local, sugeriu Ethan, embora não parecesse muito convencido. Algumas pessoas gostam de acampar sozinhas. Talvez, concordei, tentando afastar a sensação incômoda no estômago, mas algo estava muito errado. O clima tinha mudado. A sensação de paz que havíamos sentido antes havia sumido, substituída por uma tensão que nenhum de nós conseguia ignorar. Tentamos voltar à conversa, fingir que o encontro não nos incomodara, mas era inútil. A presença do estranho pairava sobre nós como uma nuvem negra, e qualquer estalo de galho ou farfalhar de folhas nos fazia pular. Finalmente, decidimos encerrar a noite. Apagamos a fogueira, guardamos os restos de comida e nos recolhemos às tendas, cada um lançando olhares inquietos para a escuridão da floresta antes de nos fecharmos lá dentro. Tentei me convencer de que estava tudo bem, que aquele homem era apenas um excêntrico que gostava de caminhar pela floresta à noite. Mas, deitado no meu saco de dormir, encarando o teto de tecido da tenda, não conseguia afastar a imagem de seus olhos, frios, vazios e completamente desprovidos de qualquer calor ou humanidade. Não dormi bem naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via o rosto dele, aquele sorriso inquietante e o jeito como ele nos olhava, como se soubesse algo que nós não sabíamos. E, no fundo, eu sabia que aquela não seria a última vez que o veríamos. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, fizemos piadas sobre o lenhador assustador. Tentamos nos convencer de que tínhamos exagerado, mas a verdade é que nenhum de nós conseguia esquecer o quanto ele nos deixou desconfortáveis. Passamos o dia caminhando e explorando a área, tentando aproveitar as belas paisagens ao nosso redor. O sol brilhava, os pássaros cantavam. Por um tempo, foi fácil esquecer o estranho que encontramos na noite anterior. Mas, à medida que o dia avançava e as sombras começavam a se alongar, aquela sensação de desconforto voltou a se instalar. Retornamos ao acampamento no final da tarde, cansados, mas de bom humor. Ethan e Thomas saíram para buscar lenha, enquanto Avery e eu preparávamos o jantar. Tudo parecia estar indo bem, até notarmos algo estranho. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando Ethan foi pegar a lanterna dentro de sua tenda e percebeu que ela não estava onde ele a havia deixado. Ele procurou de cima a baixo, mas a lanterna havia sumido. Tem certeza de que não deixou em outro lugar? Perguntei, tentando manter a voz firme. Tenho certeza absoluta, respondeu ele, com a testa franzida. Eu deixei bem aqui, ao lado do meu saco de dormir. Todos procuramos pelo acampamento, mas a lanterna não estava em lugar nenhum. Não fazia sentido. Não era o tipo de coisa fácil de perder, e nenhum de nós a havia movido. Mesmo assim, tentamos ignorar a sensação ruim e seguimos em frente, embora algo em meu interior me dissesse que isso não era apenas coincidência. Com o sol se pondo novamente, acendemos a fogueira e nos reunimos ao redor, tentando afastar a crescente escuridão. Mas o clima tinha mudado mais uma vez. A camaradagem descontraída deu lugar a um silêncio tenso. E então, enquanto os últimos raios de luz desapareciam, ouvimos um som, um farfalhar nos arbustos logo além da clareira. Todos congelaram, nossos olhos se voltando para a origem do som. Era sutil, apenas o menor ruído, como algo se movendo pela vegetação. Mas, no silêncio da noite, era impossível não notar. Ethan pegou a lanterna e apontou o facho de luz em direção às árvores, o feixe cortando a escuridão. Olá, chamou ele, com a voz trêmula. Não houve resposta, apenas o som do vento balançando as folhas.
Mas, enquanto o facho da lanterna se movia entre as árvores, vi algo que fez meu sangue gelar, um rosto, meio escondido atrás de uma árvore, nos observando. Era o homem da noite anterior. Ele estava parado bem além da borda da clareira, seu rosto pálido mal visível nas sombras. Ele não se moveu, não fez barulho, apenas nos observou com os mesmos olhos frios e vazios. Você viu isso? Sussurrei, meu coração disparado. Ethan assentiu, apertando mais forte a lanterna. Sim, eu vi. O que ele está fazendo? Perguntou Avery, sua voz tremendo. Eu não sei, respondeu Thomas, tenso. Mas não gosto disso. Todos ficamos parados, congelados, sem saber o que fazer. O homem não se mexia, não se aproximava. Ele apenas ficava ali, nos observando, como se estivesse esperando algo. Finalmente, Ethan quebrou o silêncio. Precisamos sair daqui. Ninguém discutiu. Rapidamente, começamos a empacotar o que podíamos, nossos movimentos frenéticos e descoordenados enquanto lançávamos olhares constantes para a direção do homem. Ele ainda estava lá, ainda nos observando, mas não fez nenhum movimento para nos impedir. Entramos no carro, o medo palpável no ar, e saímos do acampamento em alta velocidade, deixando para trás o homem e a floresta. Não paramos de dirigir até estarmos bem longe das montanhas, com as luzes da cidade mais próxima à vista. A tensão no carro era quase tangível, e ninguém ousou falar até termos certeza de que estávamos a uma distância segura. Que diabos foi aquilo? Perguntou Avery, finalmente quebrando o silêncio, sua voz trêmula. Eu não sei, respondeu Ethan, as mãos firmes no volante. Mas não queria ficar por perto para descobrir. Vocês acham que ele estava nos seguindo? Perguntou Thomas, com um toque de medo na voz. Balancei a cabeça, tentando entender o que havia acontecido. Eu não sei, mas havia algo nele, algo que não era normal. Ficamos em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O encontro com aquele estranho nos abalou profundamente, levantando inúmeras perguntas. Quem ele era? Por que estava lá, no meio do nada? O que ele queria de nós? Nunca descobrimos. Nunca voltamos àquele acampamento e nunca falamos sobre o encontro novamente. Mas a memória daquele homem, seus olhos frios, seu sorriso inquietante, ainda me assombra até hoje. E uma coisa é certa, eu nunca mais vou acampar em um lugar remoto novamente. Eu estava ansioso por essa viagem de acampamento, uma chance de escapar do barulho da cidade e passar um tempo de qualidade com a família. Era para ser uma escapada simples. Só eu, minha esposa e nossos 2 filhos, no meio da natureza, longe do estresse da vida cotidiana. Encontramos um camping que parecia tranquilo e pacífico, escondido em um parque nacional com um belo rio correndo por perto. Parecia o lugar perfeito. A viagem até lá foi exatamente como esperávamos. As crianças conversavam animadamente no banco de trás enquanto subíamos pelas montanhas. As árvores se erguiam acima de nós, suas folhas lançando sombras pelo caminho. E o ar era fresco e frio, uma mudança bem-vinda do calor sufocante da cidade. Chegamos no final da tarde, com o sol começando a se pôr no horizonte. O camping era ainda melhor do que imaginávamos, espaçoso, com bastante espaço para as crianças correrem, e apenas alguns outros campistas espalhados, longe o suficiente para parecer que tínhamos o lugar só para nós. Escolhemos um lugar próximo à borda da floresta, perto o suficiente do rio para ouvir o som suave da água correndo ao longe. Minha esposa e eu montamos a barraca enquanto as crianças exploravam a área, suas risadas ecoando entre as árvores. O sol desceu mais, pintando o céu com tons de rosa e laranja, e o cheiro de pinho enchia o ar. Era idílico, o tipo de noite que faz você sentir que tudo está em harmonia no mundo. Quando a noite caiu, nos reunimos ao redor da fogueira, assando marshmallows e contando histórias. As crianças estavam radiantes, seus rostos iluminados pelo fogo, e me senti profundamente contente. Era disso que a vida se tratava. Momentos simples, cercado pelas pessoas que você ama. Mas, à medida que a fogueira diminuía e as estrelas começavam a surgir por entre as árvores, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era um leve desconforto que me envolvia enquanto eu olhava para as chamas tremeluzentes. Tentei afastá-lo,
dizendo a mim mesmo que era apenas nervosismo, o tipo que surge quando se está no meio do nada. Mas aquela sensação não desaparecia. As crianças estavam exaustas de tanto correr durante o dia, então as colocamos em seus sacos de dormir na barraca e a fechamos bem. Minha esposa e eu ficamos um pouco mais ao redor da fogueira, aproveitando o silêncio, o crepitar das últimas brasas, o som do vento entre as árvores. O mundo parecia tranquilo, quase como um sonho. Então, do nada, eu ouvi um som que não pertencia àquele lugar. Era fraco no início, quase indistinguível dos ruídos naturais da floresta, mas foi ficando mais alto conforme eu me esforçava para ouvir. Eram passos, lentos e deliberados, esmagando suavemente o cascalho do caminho que serpenteava pelo camping. Olhei para minha esposa, mas ela parecia absorta em pensamentos, encarando as brasas morrendo no fogo. Não quis alarmá-la, então fiquei quieto, dizendo a mim mesmo que provavelmente era apenas outro campista voltando para sua barraca. Mas os passos não pararam. Ficaram mais próximos, mais pesados, como se quem quer que fosse estivesse andando com propósito. Os cabelos na parte de trás do meu pescoço se arrepiaram e me peguei olhando por cima do ombro, examinando a escuridão além da luz do fogo. Mas eu não conseguia ver nada, apenas árvores, sombras e o contorno tênue da barraca onde as crianças dormiam. Então os passos pararam. O silêncio que se seguiu era denso, opressivo. Meu coração batia forte no peito, todos os meus instintos me dizendo que algo estava errado. Senti-me exposto, vulnerável, sentado ali no escuro, com apenas os restos da fogueira entre nós e seja lá o que estivesse lá fora. Abri a boca para dizer algo, para sugerir que entrássemos na barraca, mas antes que pudesse falar, ouvi novamente. Desta vez, não eram passos. Era o som de tecido sendo tocado, como se alguém estivesse esfregando ou puxando a lateral da barraca. Congelei, meu sangue gelando nas veias. A barraca estava a poucos metros de distância, o contorno dela vagamente visível na penumbra, mas o som era inconfundível. Alguém estava do lado de fora, movendo-se ao redor, talvez até mesmo tocando a barraca. Minha esposa deve ter percebido minha atenção, porque levantou os olhos para mim, os olhos arregalados de preocupação. O que foi? Sussurrou. Balancei a cabeça, sem querer alarmá-la, mas o medo em seus olhos mostrou que ela já sabia que algo estava errado. Acho que tem alguém lá fora, respondi, tão baixo que mal conseguia me ouvir. Ela não disse nada, apenas assentiu, sua mão procurando a minha. Nós dois ficamos ali, ouvindo, nossos ouvidos atentos a qualquer som, mas a floresta voltou a ficar em silêncio. Apenas o farfalhar suave das folhas ao vento era audível. Por um longo momento, permanecemos assim, nossas respirações curtas, nossos corações disparados. Mas, quando nada aconteceu, quando os passos não retornaram, comecei a relaxar, tentando me convencer de que era apenas imaginação. Talvez tenha sido um animal, sugeriu minha esposa, sua voz levemente trêmula. Talvez um guaxinim ou algo assim, concordei, embora não acreditasse nisso. Mesmo assim, a sensação de inquietação permaneceu, corroendo-me. Decidimos encerrar a noite, apagando a fogueira e nos retirando para a segurança relativa da barraca. As crianças dormiam profundamente, suas respirações suaves e regulares, alheias à tensão no ar. Nós nos acomodamos em nossos sacos de dormir, fechando-os bem. O tecido fino da barraca era a única coisa que nos separava da escuridão lá fora. Deitado ali, encarei o teto da barraca por horas. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de um galho me deixando em alerta máximo. Minha mente criava imagens de sombras à espreita do lado de fora, esperando o momento certo para atacar. Mas, eventualmente, o cansaço venceu, e acabei caindo em um sono inquieto. Fui acordado pelo som do zíper da barraca sendo puxado. Por um momento, fiquei desorientado, minha mente tentando entender o que estava acontecendo. A barraca estava escura, iluminada apenas pela luz da lua que se infiltrava pelas árvores. Mas o som do zíper, lento, deliberado, enviou uma onda de terror pelo meu corpo. Levantei-me de repente, o coração disparado, os olhos arregalados enquanto examinava o interior da barraca. Minha esposa já estava acordada, o rosto pálido à luz da lua, os olhos cheios de medo. As crianças continuavam dormindo,
alheias ao perigo. O zíper parou na metade, deixando a barraca parcialmente aberta, e pude sentir o ar frio da noite entrando. Mas não havia movimento, nenhum som vindo de fora. Com as mãos trêmulas, alcancei a lanterna, lutando para segurá-la enquanto a ligava. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando o interior da barraca, mas não tive coragem de apontá-lo para a abertura. E se houvesse alguém, ou algo, parado ali? Respirei fundo, tentando reunir coragem. Fique aqui, sussurrei para minha esposa, minha voz tremendo. Ela apenas assentiu, agarrando minha mão com força, os olhos suplicando para que eu não saísse. Mas eu não podia ficar ali parado, esperando que o que estivesse lá fora tomasse a próxima ação. Lentamente, girei a lanterna em direção à abertura, meu coração martelando tão forte que eu achava que acordaria as crianças. A luz revelou a aba parcialmente aberta da barraca, mas não havia nada lá, apenas a escuridão vazia além. Soltei um suspiro trêmulo, os ombros relaxando com o alívio. Talvez realmente fosse apenas um animal, algo pequeno, curioso, que decidiu investigar. Eu estava prestes a fechar a barraca e voltar a dormir quando ouvi novamente um sussurro, suave, quase inaudível, mas definitivamente humano. Me deixe entrar. Meu sangue gelou. A voz era baixa, rouca e carregada de uma ameaça sutil que fazia minha pele arrepiar. Levantei novamente a lanterna, apontando para a abertura, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. Mas ainda assim, não havia nada. Não me movi. Não respirei. Meus olhos fixos na escuridão além da barraca. E então, o sussurro veio de novo, mais próximo, tão perto que parecia estar bem ao lado do meu ouvido. Me deixe entrar. A sensação de ser observado era esmagadora, como se algo estivesse ali, apenas além do alcance da luz, esperando, observando. Minha esposa apertou minha mão com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Ela estava tão aterrorizada quanto eu, talvez até mais. E nós não ousávamos fazer barulho, não ousávamos nos mover. De repente, sem aviso, a barraca sacudiu violentamente, como se algo ou alguém tivesse batido contra ela do lado de fora. Um grito escapou dos lábios da minha esposa antes que ela pudesse se conter, e as crianças começaram a acordar, confusas e assustadas. Eu me movi instintivamente, protegendo minha família enquanto apontava a lanterna na direção do impacto. A luz tremulava, iluminando o tecido da barraca que ainda balançava com o impacto, mas não havia nada lá. Nenhuma sombra, nenhum som além de nossas respirações ofegantes e o murmúrio hesitante das crianças. Eu sabia que não podíamos ficar ali. Algo estava nos cercando, testando nossa coragem, brincando conosco. Minha mente gritava para que saíssemos, mas a ideia de abrir a barraca e nos expor ao que quer que estivesse lá fora parecia suicida. Fiquem juntos. Não saiam por nada, sussurrei, tentando manter minha voz firme, embora meu corpo estivesse tremendo. Minha esposa abraçou as crianças com força, murmurando palavras tranquilizadoras que eu sabia que não acreditava. Peguei a faca de sobrevivência que sempre levava em nossas viagens e me preparei para defender minha família, caso fosse necessário. O silêncio lá fora era ensurdecedor, um vazio opressivo que me fazia questionar se minha mente estava pregando peças. Mas então, os sons recomeçaram. Passos, lentos e deliberados, circundando a barraca, cada movimento acompanhado pelo farfalhar das folhas sob os pés de alguém ou algo. Apontava a lanterna em todas as direções, mas a luz parecia engolida pela escuridão além do tecido da barraca. Minha respiração era pesada, meu coração batendo tão alto que parecia ecoar pela floresta. E então, o sussurro retornou. Você não pode fugir. Minha esposa apertou minha mão, os olhos arregalados, enquanto o sussurro parecia se mover, primeiro de um lado da barraca, depois do outro, como se a entidade estivesse se movendo em círculos, nos espreitando, nos encurralando. Eu sabia que não podíamos ficar parados. Precisávamos agir, mas estávamos presos, cercados por algo que não entendíamos, algo que não parecia ser humano. Quando o silêncio retornou, aproveitei a oportunidade para agir. Vamos sair correndo para o carro, disse em um sussurro urgente. Não olhem para trás. Apenas corram. Minha esposa hesitou, mas assentiu, segurando as crianças com firmeza.
Eu abri o zíper da barraca lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A escuridão lá fora era total, o ar frio da noite nos envolvendo como um manto. Com a lanterna em uma mão e a faca na outra, saí primeiro, meus olhos varrendo a área ao redor. Não havia nada visível, mas a sensação de ser observado era esmagadora. Minha esposa saiu logo atrás, carregando as crianças. Vamos, disse, mais alto do que pretendia, e começamos a correr. O carro estava a cerca de 50 metros, mas cada passo parecia uma eternidade. Eu mantinha a lanterna apontada para frente, iluminando o caminho, enquanto meus ouvidos captavam o som de algo correndo atrás de nós. Passos que pareciam se aproximar cada vez mais. Quando finalmente alcançamos o carro, destranquei a porta com mãos trêmulas e todos entraram apressadamente. Tranquei as portas assim que o último estava dentro, minhas mãos ainda segurando a faca e a lanterna. Acionei o motor e os faróis iluminaram a floresta à nossa frente. Por um momento, tudo parecia normal. Apenas árvores, o estacionamento vazio e a estrada de terra à frente. Mas então, no limite da luz dos faróis, eu vi uma figura, alta, magra, com braços anormalmente longos e um rosto que parecia vazio. Sem olhos, sem boca, apenas uma superfície pálida e lisa. Ela estava parada, imóvel, nos observando. Minha esposa soltou um grito abafado e eu pisei no acelerador, dirigindo o mais rápido que podia pela estrada estreita. O carro balançava e sacudia nas curvas, mas eu não me importava. Só queria sair dali. Quando finalmente chegamos à estrada principal, olhei pelo retrovisor. A floresta havia desaparecido atrás de nós, mas a sensação de ser observado ainda estava presente. Dirigimos por horas sem parar, até que estávamos longe, muito longe daquele lugar. Nenhum de nós falou. As crianças acabaram adormecendo novamente, exaustas, mas minha esposa e eu permanecemos acordados, incapazes de esquecer o que vimos. Nunca voltamos àquele local. A barraca, os suprimentos, tudo foi deixado para trás. E mesmo agora, anos depois, às vezes acordo no meio da noite com aquela voz ainda sussurrando em meus ouvidos. Me deixe entrar. Nós estávamos planejando essa viagem há semanas. 4 amigos em busca de um pouco de aventura antes que o verão acabasse e cada um seguisse seu caminho para a faculdade. A ideia era simples: encontrar um lugar remoto para acampar, desconectar do mundo e passar algumas noites sob as estrelas. Deveria ser divertido, uma pausa na monotonia da vida cotidiana. Mas, enquanto estou sentado aqui tentando juntar as peças do que aconteceu, não consigo evitar pensar se cometemos um erro terrível. Tudo começou com um mapa. Ryan, nosso autoproclamado amante da natureza, encontrou o mapa online, uma descrição detalhada de uma floresta pouco conhecida, escondida nas montanhas, longe de qualquer trilha batida. Foi ele quem nos convenceu a ir. Dizem que é assombrada, disse ele com um sorriso, segurando o mapa como um troféu. Vocês estão prontos para caçar fantasmas? Eu não acreditava muito em fantasmas, e tenho certeza de que os outros também não. Mas a ideia de explorar uma floresta assombrada tinha um certo apelo, principalmente porque queríamos algo diferente, algo emocionante. Rimos, tratando tudo como uma brincadeira, provocando Ryan por sua paixão por histórias assustadoras. No final, concordamos, pelo menos renderia uma boa história. A viagem até a floresta foi tranquila, com a estrada serpenteando por bosques densos que pareciam ficar mais fechados quanto mais avançávamos. O sol ainda estava alto no céu, lançando luz entre as copas das árvores, e o ar estava impregnado com o cheiro de pinho e terra. Era pacífico, quase idílico, e me lembro de pensar que a ideia de a floresta ser assombrada era ridícula. Estacionamos o carro no fim da estrada, em uma pequena clareira. A partir dali, seria tudo a pé. Carregamos nossas mochilas, conferimos o mapa uma última vez e começamos a caminhada pela trilha. A trilha era estreita, pouco mais que um caminho de terra serpenteando por entre as árvores. Quanto mais avançávamos, mais silencioso ficava. Os sons do mundo exterior foram desaparecendo até que tudo o que podíamos ouvir era o farfalhar das folhas e o som de nossas botas no chão. Ryan liderava o caminho, com Jace e eu logo atrás. Matt vinha por último,
com seu jeito descontraído mantendo todos de bom humor. Brincávamos e ríamos enquanto caminhávamos, o tipo de conversa fácil que só acontece entre amigos de longa data. Mas, à medida que o sol começava a se pôr, projetando longas sombras pelo chão da floresta, o clima começou a mudar. Tudo começou com a sensação de estar sendo observado. Não sei exatamente quando isso começou, mas, em algum momento durante a caminhada, comecei a me sentir desconfortável. Foi algo sutil no começo, apenas uma sensação vaga de que algo não estava certo. Passei a olhar por cima do ombro com mais frequência, meus olhos vasculhando as árvores à procura de qualquer coisa fora do comum. Não disse nada a princípio, achando que era nervosismo ou talvez apenas a atmosfera estranha do lugar. Mas, à medida que avançávamos, essa sensação foi crescendo, ficando mais forte, mais insistente. E então, ao virarmos uma curva na trilha, eu vi, logo à frente, na luz que estava se apagando, havia uma figura parada entre as árvores. Era quase invisível, um contorno sombrio, mas definitivamente estava ali. Meu coração pulou uma batida e eu parei, paralisado, olhando fixamente para a figura, tentando entender o que estava vendo. Vocês viram isso? Perguntei, minha voz tremendo um pouco. Os outros pararam e se viraram para olhar, mas, quando olharam, a figura já tinha desaparecido. O quê? Ryan perguntou, olhando ao redor. Tinha alguém ali. Falei, apontando para o local onde eu tinha visto a figura. Bem ali, entre as árvores. Matt riu, mas era uma risada nervosa. Aquela que você dá quando não tem certeza se algo é uma piada ou se está realmente acontecendo. Tá escurecendo, e sua mente está pregando peças. Ele disse. Eu queria acreditar nele, mas eu sabia o que tinha visto. Havia alguém ou algo ali, nos observando. Mas os outros não deram muita importância, e continuamos a caminhada, embora a sensação de desconforto permanecesse na minha mente. À medida que o sol se pôs e a floresta foi submersa na escuridão, não consegui tirar a sensação de que não estávamos sozinhos. Montamos acampamento em uma pequena clareira, um pedaço de terra cercado por árvores altas. A última luz do dia já havia desaparecido quando montamos as barracas, e a floresta ao nosso redor estava viva com os sons da noite, grilos cantando, o farfalhar das folhas na brisa. Ryan fez fogo, as chamas estalando e criando um brilho quente que afastava a escuridão. Nos reunimos em volta, a tensão do começo do dia desaparecendo lentamente, enquanto seguimos a rotina familiar de montar o acampamento. Jace e Matt começaram a preparar a comida, e logo estávamos assando marshmallows e contando histórias, como sempre fazíamos nessas viagens. Mas, mesmo enquanto ríamos e conversávamos, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. A floresta parecia silenciosa demais, a escuridão densa demais, apertando contra nós de todos os lados. E, de vez em quando, achava que via algo se movendo nas sombras, uma piscada de sombra, um breve vislumbre de algo nas árvores. Foi mais tarde, quando estávamos sentados ao redor do fogo, que o primeiro sinal real de problema apareceu. Estávamos bem envolvidos em uma das histórias de fantasmas de Raya, algo sobre uma cabana assombrada na floresta, o tipo de história que pareceria boba em qualquer outro lugar, quando ouvimos um sussurro, fraco, quase inaudível, mas ali, todos paramos de falar ao mesmo tempo, nossas cabeças se virando em uníssono na direção do som. Parecia vir da escuridão além do fogo, uma voz suave, ofegante, que fez um arrepio subir pela minha espinha. Vocês ouviram isso? Jace perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Nós acenamos com a cabeça, nossos olhos vasculhando a escuridão, mas não conseguíamos ver nada. Deve ser só o vento, disse Raya, embora ele também não parecesse muito convencido. Tentamos voltar à nossa conversa, mas o clima tinha mudado. O ar parecia pesado, carregado com algo que não conseguíamos identificar. O fogo estalava e crepitava, o único som no silêncio opressor que havia se instalado no acampamento. E então, ouvimos de novo, o sussurro, mais perto agora, quase como um sibilo. Era como se alguém estivesse parado logo além do círculo de luz, nos observando. Quem está aí? Ryan gritou, sua voz trêmula. Não houve resposta, apenas o suave farfalhar das folhas e o sussurro do vento. Mas eu podia sentir,
A presença de algo na escuridão, algo nos observando. Matt se levantou, pegando uma lanterna de sua mochila. Vou dar uma olhada, disse ele, mas havia um tremor em sua voz que me fez perceber que ele estava tão assustado quanto todos nós. Não vai muito longe, disse Jace, seus olhos arregalados de medo. Matt assentiu e ligou a lanterna, caminhando até a borda da clareira. O observamos ir, a luz do fogo lançando longas sombras no rosto dele, fazendo-o parecer mais velho, mais sério do que eu jamais o tinha visto. Ele chegou à borda da clareira e apontou a luz para as árvores, o feixe iluminando os troncos e galhos, mas não mostrando nada além da escuridão. Então, a luz pegou algo que fez meu sangue gelar, uma sombra com olhos vazios. Ela estava ali por apenas um segundo, mas foi o suficiente para enviar uma onda de terror através de mim. Matt! Gritei, minha voz tremendo. Ele virou o feixe da lanterna, balançando-a descontroladamente enquanto corria de volta para o fogo. Você viu isso? Perguntou ele, com o rosto pálido, sua respiração vindo em ofegos curtos e apavorados. Nós todos acenamos, muito assustados para falar. O sussurro veio de novo, mais alto agora, quase como um sibilo, muito perto. Eu podia sentir os pelos da minha nuca se eriçarem. Vamos entrar nas barracas, disse Jace, a voz trêmula. Nos apressamos em entrar nas barracas, fechando-as rapidamente, com o tecido fino sendo a única barreira entre nós e o que quer que estivesse lá fora. Eu fiquei deitado no escuro, meu coração batendo forte no peito, minha mente correndo com o que eu tinha visto. Aquela sombra não era humana, não podia ser, mas tinha estado lá, nos observando da escuridão, com aqueles olhos vazios. E o sussurro não era só o vento, era algo mais, algo que não pertencia a este mundo. Não consegui dormir naquela noite. Nenhum de nós conseguiu. Encontrar o lugar perfeito para acampar traz uma sensação única de emoção. Um lugar que parece intocado, onde você pode se desconectar completamente e se imergir na natureza ao redor. Era isso que procurávamos quando saímos para aquela viagem. Queríamos escapar do barulho, das multidões e da constante agitação da tecnologia. Queríamos solidão, paz e a chance de nos reconectar conosco mesmos e uns com os outros. Encontramos esse lugar. Pelo menos, achávamos que tínhamos. Era final de verão, aqueles dias quentes e dourados que fazem você se sentir vivendo em um cartão postal. Decidimos fazer uma viagem de fim de semana para um lago remoto de que ouvimos falar de boca em boca. Dizia-se que o lugar era lindo, cercado por uma floresta densa e longe da cidade mais próxima. O tipo de lugar que parece ser só seu, escondido do resto do mundo. A viagem foi longa, nos levando mais fundo nas montanhas do que jamais havíamos ido antes. A estrada passou de asfalto para cascalho, depois para a terra, serpenteando por densos bosques de pinheiros e bétulas. O ar foi ficando mais fresco, mais puro, e o cheiro da floresta preenchia o carro. Estacionamos na beira de uma pequena clareira onde as árvores se abriam o suficiente para nos dar uma visão do lago. Era perfeito, calmo, sereno, com a superfície da água refletindo o céu como um espelho. Não havia mais ninguém por perto, só nós quatro e a imensidão da natureza. Montamos as tendas perto da margem do lago, desembrulhando nossos equipamentos e nos acomodando para o que achávamos que seria um fim de semana tranquilo. O lago estava sereno. Parecia que tínhamos entrado em outro mundo, bem distante do caos da vida cotidiana. Naquela primeira noite, tudo foi como esperávamos. Fizemos o jantar sobre a fogueira, contamos histórias e assistimos ao pôr do sol sobre o lago, com o céu passando de laranja para rosa até se tornar um roxo profundo. As estrelas começaram a aparecer uma a uma até que o céu estava coberto de luzes cintilantes. Era o tipo de noite que faz você se sentir pequeno, mas da melhor maneira possível, como se fosse parte de algo muito maior. Ficamos acordados até tarde, conversando e rindo, com o som da fogueira estalando entre nós. Havia uma sensação de contentamento, de que tudo estava no lugar e que havíamos encontrado algo especial. Estávamos desconectados do mundo, mas conectados entre nós, a natureza e a algo mais profundo.
Porém, à medida que o fogo foi se apagando e a noite ficava mais fria, não consegui deixar de sentir uma inquietação, uma sensação de que algo não estava certo. Não era algo que eu pudesse identificar exatamente, apenas um desconforto vago que me fez olhar para trás mais de uma vez, espiando a escuridão além da luz da fogueira. Me disse que era nada demais, afinal, estávamos a quilômetros de qualquer lugar e não havia nada ali além de árvores e animais. O que poderia dar errado? Na manhã seguinte, o amanhecer foi claro e radiante, com o lago brilhando à luz do sol. Acordamos renovados, e a inquietação da noite anterior desapareceu com a luz do dia. Passamos o dia explorando a área, caminhando pela margem do lago e nadando na água fresca e cristalina. Era tudo o que havíamos esperado, a fuga perfeita. Mas conforme o dia passava, pequenos detalhes começaram a parecer estranhos. A floresta, que antes parecia tão acolhedora, agora se sentia mais escura. As árvores mais próximas, com suas sombras mais longas. Os pássaros, que haviam preenchido o ar com seus cantos, ficaram em silêncio, deixando um peso estranho que pairava sobre o lago. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação, mas o desconforto voltava mais forte, roendo as bordas da minha mente. Mais tarde naquela noite, estávamos novamente ao redor da fogueira, com o céu se tornando um azul profundo enquanto o sol se punha. Mark havia ido para a tenda pegar um casaco, e os outros estavam conversando, com a luz da fogueira iluminando nossos rostos. Mas quando Mark voltou, ele parecia diferente. Havia uma tensão em sua postura, uma rigidez ao redor dos olhos que não estava ali antes. Ele não disse nada, apenas se sentou e ficou olhando fixamente para a fogueira, com uma expressão distante. "Está tudo bem?" perguntei, tentando manter a voz casual. Mark hesitou, então assentiu. "Sim, só pensei ter visto algo na floresta. Deve ser nada." O jeito como ele disse isso fez minha pele arrepiar. "O que você viu?" Ele balançou a cabeça, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. "Não sei, provavelmente só um cervo ou algo assim. Não é nada." Mas eu podia perceber que ele não acreditava nisso, e eu também não acreditava. Tentamos seguir em frente e aproveitar a noite como na noite anterior, mas o clima havia mudado. A conversa ficou truncada, forçada, e cada estalo de galho, cada farfalhar de folhas fazia a gente se sobressaltar. Por fim, Emily sugeriu que fossemos dormir mais cedo. Ninguém discordou. Apagamos a fogueira e fomos para as tendas, mas, ao me encolher no saco de dormir, a inquietação voltou, tornando impossível relaxar. A floresta, que antes estava tão silenciosa, agora estava viva com barulhos, galhos estalando, folhas farfalhando, o distante piar de uma coruja. Mas por baixo de tudo isso, havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Um leve e quase imperceptível zumbido que parecia vibrar no ar, fazendo minha pele se arrepiar. Me disse que era nada demais, só os sons naturais da floresta amplificados pela minha imaginação. Mas, à medida que eu adormecia, não conseguia afastar a sensação de que não estávamos sozinhos. Acordei no meio da noite com um som que não se encaixava. Era um suave e rítmico batido, como se alguém estivesse batendo do lado de fora da tenda. Sentei-me, meu coração batendo forte, e escutei. O batido continuava, constante e deliberado, vindo do lado da tenda mais próximo da floresta. "Sarah", sussurrei, acordando-a. "Você está ouvindo isso?" Ela se mexeu, sonolenta e confusa. "O quê?" O batido parou por um momento, e houve apenas silêncio, aquele tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem. Então, assim que eu estava prestes a ignorar como se fosse um sonho, o som recomeçou, dessa vez mais alto, mais insistente. Sarah sentou-se, seus olhos arregalados de medo. "O que é isso?" "Não sei", respondi, a voz trêmula. "Mas está vindo de fora." Sentamos lá, paralisadas, ouvindo o som. Era deliberado, como se alguém ou algo estivesse tentando chamar nossa atenção. Minha mente corria com possibilidades, nenhuma delas boa. Estendi a mão para a lanterna, minhas mãos tremendo, e liguei. O feixe iluminou o interior da tenda. "Devemos olhar?" perguntou Sarah, a voz mal mais que um sussurro. Eu hesitei, todo o instinto gritando para ficar onde estava, para ignorar.
Mas a curiosidade, a necessidade de saber o que estava lá fora, era muito forte. Fique aqui, sussurrei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Eu vou dar uma olhada. Antes que ela pudesse protestar, abri a tenda só o suficiente para colocar a cabeça para fora. A noite estava escura, mas a luz da lua fornecia luz suficiente para ver. Apontei a lanterna na direção do som. Meu coração estava na garganta, mas não havia nada ali. Só as árvores vazias e silenciosas. Saí da tenda, o ar frio mordendo minha pele, e iluminei o redor do acampamento. Tudo estava como tínhamos deixado, a fogueira apagada, as cadeiras, a outra tenda onde Mark e Emily estavam dormindo, exceto que, à medida que me aproximei da tenda deles, percebi algo estranho. A aba da tenda estava aberta, o zíper desfeito, balançando ligeiramente com a brisa. Mark, Emily, chamei, a voz trêmula. Não houve resposta. Me aproximei mais e iluminei o interior da tenda. Meu estômago se revirou com um pressentimento, mas estava vazia. Os sacos de dormir ainda estavam lá, os cobertores amassados como se tivessem acabado de se levantar, mas não havia sinal deles. Uma onda de frio percorreu meu corpo. Sarah, sai daqui. Chamei mais alto, desta vez. Ela saltou da tenda, seu rosto pálido de medo. O que houve? Sumiram, disse eu, a voz vazia. Mark e Emily sumiram. Saímos procurando pelo acampamento, chamando seus nomes. Mas a única resposta foi o som do vento sibilando através das árvores. Havia algo mais ali. Algo que nós não podíamos ver, mas podíamos sentir. Como se estivéssemos sendo observados, vigiados por algo que não pertencia ao nosso mundo. E então, lá no topo de uma colina, perto da borda da floresta, vi uma figura, parada entre as árvores. Era uma sombra, mais escura do que a própria noite ao seu redor. Ela estava imóvel, não se movia nem um centímetro, mas seus contornos pareciam flutuar ligeiramente, como se fosse parte da neblina que começava a se formar ao redor. O coração começou a bater mais rápido, o medo se espalhando por cada célula do meu corpo. Eu não sabia o que era, mas tudo em mim gritou para correr. Mas eu não conseguia desviar o olhar. Sarah, sussurrei, a voz trêmula. Você está vendo isso? Ela se aproximou cautelosamente, sua respiração quase inaudível. Quando ela viu a figura, seu rosto se contorceu em uma expressão de terror absoluto. O que é isso? Ela murmurou, quase sem voz. A figura parecia crescer à medida que nós a observávamos, como se estivesse se aproximando, embora não houvesse movimento visível. Não era uma pessoa, isso era claro. Era algo indefinido, uma presença que transcendia a forma humana. Uma sensação de frio profundo se espalhou pelo meu corpo, e o ar ao nosso redor parecia mais denso, como se a própria atmosfera estivesse se tornando mais pesada. De repente, a figura deu um passo em nossa direção, e o som de algo quebrando, como galho sendo esmagado sob os pés, ecoou pela floresta. Um grito baixo, gutural, como se fosse emitido diretamente da garganta de uma criatura que não estava destinada a existir, fez com que meu sangue congelasse. O barulho reverberou em meus ossos, e foi só então que eu percebi que não conseguíamos mais ouvir os sons da floresta. Tudo estava em silêncio absoluto, um silêncio profundo e esmagador. Vamos, eu gritei, agarrando o braço de Sarah e puxando-a para trás. Minha mente correndo enquanto procurava uma rota de fuga. Mas a figura não estava mais lá. Não estava mais no topo da colina. Ela havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Vamos embora, eu disse, a voz baixa, mas firme. Agora, correndo de volta para as tendas, a sensação de ser observado só aumentava. A escuridão parecia se aprofundar ao nosso redor, a luz da lua tornando-se mais fraca a cada passo que dávamos em direção ao carro. Eu sabia que não podíamos ficar ali mais tempo. Algo havia mudado naquele lugar, e o que quer que estivesse lá, não queria nossa presença. Quando chegamos ao carro, eu olhei para trás, uma última vez, na direção do lago e da floresta. A escuridão parecia engolir tudo, mas no fundo, eu juro que vi um par de olhos refletindo a luz da lanterna, observando-nos em silêncio. E então, tudo ficou escuro novamente. Arrancamos o carro para longe daquele lugar, a estrada de terra se estendendo à nossa frente,
mas nenhum de nós disse uma palavra. Não precisávamos. O que quer que tivesse acontecido ali naquela noite, nós sabíamos que não voltaríamos para descobrir. E assim, nossa viagem para encontrar paz na natureza se transformou em algo muito diferente. Algo que não poderíamos entender e que, talvez, fosse melhor deixar sem explicação. O silêncio que se seguiu à nossa fuga foi quebrado apenas pelo som do motor, enquanto a distância entre nós e aquele lugar estranho crescia, levando com ela algo muito mais profundo do que apenas o medo. A vida na estrada tem seu próprio ritmo, uma melodia de liberdade e solidão a qual me acostumei. Mas, numa noite estacionado em um acampamento à beira de um lago, descobri que algumas melodias podem se transformar em músicas assustadoras quando a escuridão cai. Eu estava viajando pelo meio oeste, buscando os últimos dias quentes do outono antes que o inverno chegasse. As folhas estavam em um caos de cores, carmesim, dourado e laranja ardente, pintando a paisagem com uma vibração que parecia quase surreal. Depois de horas dirigindo, encontrei um acampamento isolado, escondido ao lado de um lago tranquilo, sua superfície refletindo o caleidoscópio da folhagem de outono. O acampamento estava quase vazio, exceto por um trailer antigo estacionado a algumas vagas de distância. Escolhi um local perto da água, onde o suave bater das ondas contra a margem me embalaria para dormir. O ar estava fresco, carregando o cheiro terroso das folhas úmidas e do pinheiro. Quando o sol se pôs, mergulhando abaixo do horizonte e lançando um brilho quente no céu, decidi aproveitar a noite. Montei uma pequena churrasqueira fora da van e preparei os ingredientes para um jantar simples, legumes grelhados e um bife. O chiado da comida na grelha quente se misturava com os chamados distantes dos mergulhões, criando uma sinfonia que só a natureza poderia compor. Servi-me de um copo de vinho tinto e me sentei numa cadeira dobrável, assistindo ao céu se transformar de um laranja ardente para um negro estrelado. Depois do jantar, sentindo-me satisfeito e um pouco tonto, peguei minha guitarra e comecei a tocar suavemente, cantando músicas familiares. Minha voz se juntava ao coro dos sons da noite. A música parecia viva, ressoando com o ambiente, cada nota dançando sobre a superfície da água. Era um daqueles momentos perfeitos que fazem a vida na van valer cada desafio. À medida que a noite avançava, a temperatura caiu e eu me retirei para o calor da van. Me enrolei em um cobertor aconchegante e comecei a procurar algo para assistir no meu serviço de streaming. Optei por uma comédia leve e deixei que as risadas e as conversas dos personagens me envolvessem, um pano de fundo reconfortante para a solidão. No meio do filme, as luzes internas da van piscavam. Foi algo breve, quase imperceptível, mas o suficiente para chamar minha atenção. Olhei para cima, franzindo a testa. Problemas elétricos eram uma dor de cabeça na vida de quem viaja de van, mas eu tinha recentemente revisado o sistema e não tinha encontrado nenhum problema desde então. Ignorando-o como um erro pequeno, voltei para o filme, mas, alguns minutos depois, as luzes piscavam de novo. Desta vez, mais visivelmente. A tela do meu laptop escureceu. Depois se iluminou novamente, como se alguém estivesse brincando com o dimmer. A sensação de desconforto começou a substituir a calma anterior. Pausando o filme, deixei o laptop de lado. A van estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido da geladeira. Verifiquei o painel de controle. Os níveis da bateria estavam normais, sem sinais de problemas. Talvez fosse um fio defeituoso ou uma conexão solta. Fiz uma nota mental para inspecionar isso pela manhã e retomei o filme. Mas os distúrbios continuaram. As luzes piscavam esporadicamente, com intervalos cada vez mais curtos. Meu laptop se desligou de repente, mergulhando a van na escuridão. Suspirei, mais irritado do que assustado, e procurei uma lanterna. Quando a acendi, o feixe oscilou e depois se apagou. Tentei bater nela, mas permaneceu sem vida. Eu era cuidadoso em manter meu equipamento em bom estado. Peguei o celular para usar a lanterna, mas a tela permaneceu preta. O pânico começou a se infiltrar nas bordas da minha consciência. Todos os meus dispositivos falhando ao mesmo tempo. Isso não podia ser coincidência. Uma sensação de vulnerabilidade tomou conta de mim. A van, antes um refúgio, agora parecia uma gaiola.
A única luz vinha da lua, seu brilho pálido filtrando pelas janelas e lançando sombras alongadas que dançavam com as árvores balançando lá fora. Olhei para fora, meio esperando ver alguém ou algo se esgueirando, mas o acampamento estava vazio. De repente, uma luz suave surgiu de fora, perto do lago. Ela pulsava suavemente, como uma lanterna distante balançando com o vento. Alívio me invadiu. Talvez fosse o ocupante do trailer dando um passeio à noite. Quem sabe poderiam me ajudar. Saí da van. O ar frio da noite mordeu minha pele. O chão estava úmido, as folhas estalando suavemente sob meus pés. Chamei. Alô, tem alguém aí? Minha voz parecia engolida pela vastidão da noite. A luz continuava a pulsar, me atraindo para ela. Quando me aproximei, percebi que não era uma lanterna. Ela flutuava, alguns metros acima do chão, etérea e hipnotizante. Ela dançava, se movendo entre as árvores, me chamando. A lógica batalhava com a curiosidade. Cada instinto gritava para eu voltar para a segurança da van, mas uma força inexplicável me empurrava para frente. Quanto mais perto eu chegava, mais hipnotizado ficava. A luz parecia viva, seus movimentos deliberados, quase brincalhões. De repente, ela se afastou, indo mais fundo na floresta. Sem pensar, segui a luz. A floresta me envolvia, o dossel das árvores bloqueando a luz da lua, mergulhando tudo em quase total escuridão. A esfera luminosa era meu único guia, sua luz lançando sombras estranhas que enganavam meus olhos. Os sons do acampamento desapareceram, sendo substituídos pelo farfalhar das folhas e os chamados noturnos distantes. Eu estava me afastando cada vez mais da van, sozinho na floresta, perseguindo um fenômeno impossível. O medo me dominou. Parei no meio do caminho, o coração acelerado. A luz parou, como se sentisse minha hesitação, e então começou a se aproximar. Quanto mais perto, mais intensa se tornava, iluminando as árvores ao redor. Dentro da luz, formas começaram a se formar, rostos distorcidos e tristes. Sussurros preenchiam o ar, incompreensíveis, mas cheios de emoção. O peso de incontáveis olhos estava sobre mim, cada um implorando, cada um desesperado. Paralisado, fiquei imóvel enquanto a esfera me envolvia. Memórias que não eram minhas inundaram minha mente. Visões do lago, pessoas rindo e depois gritando, um barco virando, mãos se estendendo, o abraço gelado da água. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, uma tristeza profunda me consumindo. A realização foi assombrosa. Aquelas eram as almas dos perdidos no lago, suas histórias esquecidas, suas vozes não ouvidas. E, tão repentinamente quanto começou, a visão cessou. A luz se afastou, voltando para o lago. Fraco e desorientado, eu cambaleei de volta, desesperado para voltar para a van. O caminho de volta foi borrado, os galhos arranhando, raízes me fazendo tropeçar. A floresta parecia mais ameaçadora do que nunca. Finalmente, a van apareceu à distância, como um farol de segurança. Eu colapsei dentro dela, trancando as portas, os meus respirações ofegantes. Os dispositivos dentro começaram a piscar de volta à vida, suas telas brilhando tranquilizadoras, mas eu não conseguia afastar o peso do que havia vivido. Na manhã seguinte, enquanto o sol banhava o acampamento com uma luz quente, vi o dono do trailer, um homem envelhecido, com olhos bondosos, sentado perto de uma fogueira. Reuni minha coragem e fui até ele, contando os acontecimentos da noite. Ele ouviu atentamente, assentindo solenemente. Você não é o primeiro. Começou. Esse lago tem uma história. Há anos, um grupo se afogou quando o barco virou durante uma tempestade. Desde então, os campistas têm reportado luzes estranhas e visões. Ele fez uma pausa, olhando para as chamas. Dizem que as almas estão inquietas, buscando por um fechamento, alguém que as lembre. Um arrepio correu pela minha espinha. A realização foi ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Eu não estava sozinho em minha experiência, mas o peso das almas perdidas ainda pairava sobre mim. A vida na van oferece uma tapeçaria de experiências, liberdade, beleza e, às vezes, encontros que desafiam a explicação. Aquela noite à beira do lago me lembrou da fina linha entre o nosso mundo e o desconhecido. Enquanto me afastava do acampamento,
as folhas vibrantes caindo como testemunhas silenciosas, sussurrei uma oração silenciosa pelas almas presas ao lago, esperando que elas encontrem a paz que procuram.